Olá, eu sou a Ana Neves Torres, sou advogada de Direito da Família e este é o podcast de Papéis de Família, onde o direito encontra as pessoas. E eu hoje estou muito sorridente porque estou muito bem acompanhada. Hoje vamos falar de casamentos, mas não vamos falar da parte chata, da parte legal. Vamos falar sobre fé, amor e espiritualidade no casamento. E o meu convidado hoje é o Antonino. Olá, Antonino. Olá. Muito obrigada por cá estares. Então, o Antonino, tenho aqui um currículo que quando eu estive a ler isto, eu disse, eu tenho que esmiuçar isto a fundo, mas depois pensei, não é muito certo. Mas o Antonino é membro da Congregação dos Sacerdotes de Coração de Jesus e foi ordenado sacerdote em 2016, mas aquilo que me chamou aqui a atenção foi este acompanhamento que tu fazes no teu trabalho diário, em toda aquela que é a tua investigação no âmbito dos cuidados paliativos, da bioética, da ética, que eu acho que isto é tão importante e que faz tanta falta nos cuidados às pessoas, sabes? Então a minha vontade hoje este episódio é ser sobre isto tudo, esmiuçar, mas não, vamos seguir em frente e vamos falar sobre o casamento. Que bom. Bom? Sim. Tu celebras muitos casamentos? Sim. Não é? Sim. Mas a verdade é que os números são um bocadinho assustadores relativamente ao divórcio. Nós, no ano passado, nós tivemos cerca de 36 mil casamentos para 15 mil divórcios. Isto acontece porquê? Há falta de fé no amor, no casamento, Antonino? Ana, olha, obrigado por me teres convidado a estar aqui neste teu espaço, que chega a tanta gente e que toca a tantos corações. Obrigado por esta oportunidade de estarmos juntos a refletir sobre estas questões. Para mim acabam por ser importantes porque casamento e acompanhamento está também muito ligado. Ainda bem que tocaste nesta questão do acompanhamento. Sim, eu tinha ideia desses números, até porque os números são sempre sinal para nós observarmos aquilo que estamos a fazer ou aquilo que podemos fazer em prol do bem de relações e o modo como nós podemos acompanhar essas mesmas relações. Sim, o número é elevado. Não sei em concreto porque é que acontece. O que eu sinto é que sinto que é fácil quebrar relações, que é fácil afastar-nos de alguém que amamos. Sinto que nós, enquanto seres humanos, facilmente descuidamos daqueles que somos nossos, quando devia ser o contrário, cuidar-nos e cuidar aquilo que somos nossos. Principalmente, sinto que nós às vezes massacramos mais os nossos e até se calhar temos uma relação muito especial com alguém que é um desconhecido que se aproxima de nós, do que propriamente termos uma relação especial com aquele que está 24 horas, 12 horas ao nosso lado, que inclusive partilha espaços íntimos connosco. Sinto que nós massacramos muito aqueles que amamos e devia ser o contrário. Sabes que eu acho que o amor de marido e mulher é dos amores mais bonitos. Porquê? Porque não é sanguíneo, não é uma coisa natural, não é? Os pais e filhos, irmãos, quer dizer, é sanguíneo, estamos juntos, crescemos juntos, é normal e é fácil amar por conta do convívio, por conta deste peso de sangue. Agora, quando é o amor entre um homem e uma mulher, ou entre homem e homem, mulher, o que for, acho que é tão bonito, tão belo, mas também acho que é muito mais difícil, tem que ser alimentado. Sim. Se nós não cultivarmos esse amor, ele acaba por morrer, não é? Porque isso, porque não tem este peso de sangue, este peso da família tradicional. E sabes que eu não sou casada pela igreja? Se calhar um dia vais-me casar. O Jorge quer muito, vamos ver se acontece em breve. E eu não tenho a menor ideia como é que se faz, mas há algum tipo de preparação para o casamento? Tu acompanhas os casais? E se sim, que perguntas é que lhes fazes? Porque devem casar com consciência, não é? Sim, claro. Não ser só aquela questão social. Vamos aqui dizer, vamos casar, vamos ter filhos. E como é que isso se processa? No processo de casamento há um conjunto de perguntas que se fazem para ficar arquivadas, mas sinto que não são as perguntas mais essenciais, porque as perguntas essenciais passam por nós conhecermos quem está à nossa frente, quem está ao nosso lado e quem quer caminhar connosco e nós queremos caminhar com eles. Há perguntas tão giras que é, por exemplo, para ti, como é que defines o amor que tens para com aquela pessoa? Que é uma pergunta que supostamente deveria ser tão básica de respondermos, básica no sentido de fácil de resposta, e sinto que é tão difícil respondermos a esta pergunta. Quem é que esta pessoa é para ti e porquê é que esta pessoa para ti é amor? Mas sim, este acompanhamento, esta conversa, sento-me sempre com os noivos antecipadamente e falo sempre com os noivos para tentar conhecer a sua história, como é que eles se conheceram, em que circunstâncias é que foram, e há imensas circunstâncias, imensas dinâmicas, tudo aquilo que possas imaginar, mas é giro porque todas as histórias são diferentes.
Tu dizias no início que eu celebro muitos casamentos, e o termo está certo, celebrar, que é bem dizer, aquelas duas pessoas, homem e mulher, que se querem unir e que se querem caminhar juntos. E sinto que é tão bonito depois conhecer a história, e é um privilégio, eu gosto muito deste termo, que é um privilégio conhecer aquela história, conhecer aquele casal, porque todos os casais são diferentes, e todos os casais têm algo a acrescentar à minha vida. Eu gosto muito de pensar, porque sinto isto, cada casal acrescenta sempre alguma coisa. Pode ser mais tímido, pode ser mais resguardado, pode ser mais falador, pode ser mais introspectivo, pode ser mais dinâmico, mas o certo é que aquela história é diferente da história seguinte. E às vezes eu coloco 3 ou 4 casais assim seguidos na minha agenda do dia para prepararmos a celebração, e os casais são todos diferentes, e de repente temos uma conversa diferente de outra, e percebo, uau, que espetacular, aquele casal ensinou-me isto, este casal veio trazer esta dinâmica à minha vida. Há casais que falam logo das suas fragilidades, das suas dificuldades, há casais que falam do reverso, que é todas as dinâmicas de felicidade que eles têm, então tudo se torna especial. Porquê? Porque há esta presença, e quando há presença, tu cresces com a presença do outro, e é nesta presença partilhada que nós crescemos, e eu sinto que cresço muito com os casais, e acredito também que os casais possam crescer com a minha presença. Não é minha, é por estar ali alguém que quer caminhar ao lado deles. E o desafio será sempre esse. Não é só celebrar o casamento, não é só celebrar o matrimónio, não é só estar presente naquele momento, mas é que isto tenha consequências depois ao longo da história. Não quero que seja mais um casal, quero que seja um casal que se torne amigo e que faça parte da minha história, e que eu possa fazer parte da história deles. Por isso é que eu digo que é um privilégio fazer parte da história deles. Olha, e neste acompanhamento que tu fazes a estes casais, houve alguma situação em que tu percebeste, bem, o melhor é não casarem, as coisas estão difíceis, se calhar neste momento é melhor ponderarem mais um bocadinho, refletirem e passarem isto para daqui um tempo à frente, vá. Vamos aqui ter uma pausa. Sim, já senti alguma dificuldade de relação em um outro casal, que depois precisou ser trabalhado até à celebração. E quando eu sinto que há ali alguma coisa por trabalhar, ou há alguma dificuldade, ou quando há muita dificuldade em marcar uma reunião com os dois ao mesmo tempo, pode ser aqui um pirilão para acender e dizer, cuidado, que há aqui alguma coisa que possa estar por resolver. E aí sim, tipo, marcamos uma reunião, marcamos a segunda, marcamos a terceira, e de repente estamos a fazer parte deste acompanhamento e estamos a tentar perceber, assim, muito indiretamente, não muito frontalmente, tentar perceber quais é que são as linhas para nós podermos orientar para que no dia, ou para que todo este processo também seja um processo transformador, porque eu acredito muito que todo este processo de noivado até ao dia do casamento, que é um processo que nós muitas vezes olhamos só para aquilo que é exterior, para aquilo que é o visível, e esquecemos que há aqui todo um crescimento a nível de valor que nós temos com outra pessoa. Por isso é que já me aconteceu várias vezes casais que estão noivos e que de repente desmarcam ou cancelam o casamento. Porquê? Porque neste processo há alguma coisa que se descobre. Não é? Sim, sim. É a chamada à consciência. Também essa tomada de consciência, sim. E às vezes acontece isso. Percebemos que há casais que, aqui precisamos trabalhar 4 ou 5 aspectos. Mas ainda bem, não é? Sim, ainda bem, porque de repente esquecemos que a celebração do casamento, do matrimónio, não é só visível, não é só a festa, não é? Apesar que a celebração também é uma festa, não é? O termo celebração também leva-nos a pensar na questão da alegria, da festa, da jovialidade, mas que não seja só a festa de modo aparente, que é aquilo que nós chamamos de visibilidade, mas que a festa traga valor à vida, não só à vida dos que estão a participar daquele momento, mas sobretudo à vida daquele casal. Que giro. Esta partilha é muito importante. Obrigada. Já estou assim, bem, o Jorge vai adorar, o meu marido vai adorar este episódio. E há aqui alguma experiência que tenha marcado assim profundamente, alguma coisa que possas partilhar, sem partilhar obviamente questões de pormenor, mas assim uma experiência bonita que possas partilhar? Olha, recentemente estive com um casal, já viviam há imensos anos juntos, portanto há mais de 20 anos juntos, já com filhos, e todo o processo de casamento e todo o processo de recontar a história quando estivermos juntos foi assim algo transformador. Portanto, foi uma empatia grande logo no início. Era a primeira vez que estava com eles, uma empatia grande, e de repente tivemos quase uma noite toda à conversa sobre as fragilidades que um casal passa ao longo de 20 e tal anos juntos. Porque é uma ilusão achar que vai ser tudo um mar de rosas, não é? É uma ilusão. E senti isso neste casal. Porquê? Porque
quando tu estás bem com o outro, tu não tens filtro. E o facto de não teres filtro, há um espaço muito maior para mostrar aquilo que tu verdadeiramente és. Então, de repente, tu és aquilo que és porque não tens um filtro. E perante aquela pessoa que está ao teu lado, tu vais deitando tudo cá para fora, vais vivendo conforme aquilo que tu és. E, de repente, há choque, há confronto. Uma coisa é conhecer-te e estar aqui com um filtro. Outra coisa é quando tu estás com a tua pessoa, com a pessoa que é efetivamente a tua vida, em que não há filtros. Então, a vulnerabilidade vem ao de cima. E é aí que entra o amor, que é tornar a vulnerabilidade um espaço de crescimento e tornar a fragilidade que existe entre duas pessoas e que existe numa relação um espaço de crescimento. Por isso a família, para mim, e tendo em conta essa história, tornou-se, como definição, um espaço de crescimento. Por duas pessoas que não têm filtros, duas pessoas que estão uma para a outra, que são aquilo que são e que querem juntas crescer. E neste crescimento querem assumir um compromisso, que é eu quero crescer contigo e tu queres crescer comigo. E é tão giro perceber, tipo, uau, eu tenho alguém ao meu lado que é um input fantástico para quê? Para eu crescer, para eu ser feliz, para eu ser realizado. Depois vem tudo em consequência, que é a felicidade que se expressa em tudo aquilo que nós fazemos com o outro. Porque a vida é movimento, não é? E é normal que nós, enquanto seres individuais, tenhamos esse movimento, essa evolução, e é muito giro ver, acompanhar-nos os dois a crescermos juntos. Sim, porque eu gostava que as minhas relações fossem todas ideais, que não houvesse chatice, que não houvesse dificuldades, que não houvesse choque. Claro que gostava, quem é que não gostava? Mas isso é real, porque há dificuldade de relação. Porquê? Porque duas pessoas são sempre diferentes. E é na questão de aceitar a fragilidade, aceitar a diferença, aceitar a diversidade que nós nos construímos enquanto seres humanos. Porque se não houvesse diferenças entre nós, como é que nós crescíamos? Como é que nós fazíamos feedback? Como é que eu ontem poderia crescer se não tivesse ninguém a dizer-me, olha, melhora aqui, melhora ali, isto que disseste não foi nada bonito, aquilo que tu fizeste não foi nada bonito. Portanto, o fazer feedback com alguém que gosta de nós, marido, mulher, esposa, esposo, acho que é fantástico para podermos crescer. Olha, e nas situações assim de maior dificuldade, maiores desafios, como é que a fé e a espiritualidade pode ajudar o casal a ultrapassar isso? Sim, espiritualidade é algo que todos nós, enquanto seres humanos, trazemos connosco. Faz parte da nossa essência enquanto seres humanos e cada vez sinto mais isso como uma experiência de vida e como uma experiência pessoal. Acredito que a espiritualidade, ou se quisermos a fé, pode ser este fio condutor para que a relação possa ser sustentada. E sustentada porquê? Por gestos bonitos, palavras bonitas, atitudes bonitas. Porque é a espiritualidade, ou o modo como nós vemos a espiritualidade, que é esta introspeção que nós fazemos de nós mesmos, que é este discernimento que nós fazemos de nós mesmos, de quem é que eu sou, de quem é que tu és, Ana, que a partir deste momento em que nós nos dispomos a pensar sobre aquilo que nós somos, nós vamos tomar atitude, vamos tomar decisões, vamos fazer alguma coisa em concreto. E a espiritualidade pode ser este fio condutor que nos dá, se calhar, a possibilidade de nos relacionarmos de uma maneira mais bonita. Eu dando tempo para trabalhar a minha espiritualidade, automaticamente aquilo que eu vou fazer vai ter repercussões melhores. E eu sinto que este talvez seja um grande desafio, eu não digo problema, mas seja um grande desafio para as relações, que é ter tempo de qualidade para trabalharem juntos a relação. Repara quanto tempo é que tu dedicas ao teu trabalho, quanto tempo é que tu dedicas à tua família, quanto tempo é que tu passas com a tua família, quanto tempo é que tu passas a trabalhar. Portanto, tudo isto colocado numa balança, às vezes percebemos que há aqui coisas que têm que ser ajustadas. Às vezes o prato do trabalho está muito mais acima do que a família, e eu sinto que isto tem que ser muito mais equilibrado. Para quê? Para haver tempo de qualidade. E eu sinto que esta é uma das dificuldades e um dos desafios para que as relações quebrem, que é a falta de tempo de qualidade que eu passo com aquela pessoa que para mim é especial. É mais fácil tantas vezes valorizarmos o tempo de trabalho, que são 8, 10, 12 horas por dia, e chegamos a casa e passamos com a nossa pessoa em conversa e em relação meia hora, 1 hora, 2 horas, e depois vamos descansar. É claro que descansamos juntos, mas não comunicamos. Ok, descansar juntos pode ser uma forma de comunicação, mas o comunicar olhos a olhos, o sentar e dizer, olha, o meu dia foi assim, passei por esta dificuldade, tive esta atitude, tive esta dinâmica, fiz isto ou aquilo, sinto que falta esta relação mais empática, mais trabalhada, que vem através da escuta, e escutar o outro é fundamental. Olha, assim algum exercício, estavas a falar aqui de atitudes, de tempo, exercício, dicas, de ferramentas, de coisas que os casais possam fazer a dois, possam implementar. Estou nesta fase, não é? O equilíbrio entre a vida familiar e a vida profissional é um desafio para todos hoje em dia. E, portanto,
nessa perspectiva, coisas que sejam fáceis de implementar no nosso dia-a-dia e que nos ajudem a encontrarmos-nos? Olha, é parar. E o parar, muitas vezes, é tipo deixar tudo lá, tipo deixar telemóvel, deixar algo que nos possa desconectar do outro e simplesmente dar a mão ao outro e passear. É colocar na agenda, não é? Da mesma forma que nós colocamos na agenda reuniões. Sim. Olha, hoje vamos ter um tempo de qualidade, vamos passear os dois, tipo, e deixar o resto. E um exercício para refletir quem está a ver-nos. Quanto tempo é que eu dedico ao outro? Quanto tempo é que eu digo ao meu marido ou à minha esposa, olha, vamos passear. Ou vamos caminhar meia hora sem distrações, sem tipo interrupções, sem autocarros a chegarem, vamos só estar os dois. Porque o estar ajuda-nos tanto a reequilibrar. Mas nós às vezes não estamos. Estamos de corpo, mas interiormente, ou sendo até usar o termo espiritualmente, não estamos com o outro. E porquê é que é tão difícil estar, e aqui um estar no comunicar? Porquê é que duas pessoas que se amam muitas vezes têm muitas dificuldades em estar e comunicar entre os dois? São diferentes. Duas pessoas diferentes irão comunicar de maneira diferente. E o desafio passa precisamente por isso, por aceitar que aquela pessoa é diferente de mim e que aquela pessoa vai comunicar de maneira diferente. E depois é a questão do entendimento, que é, às vezes estás-me a dizer uma coisa que eu estou a entender outra, e a nossa linguagem é muito matreira e muito traiçoeira, porque muitas vezes estamos a querer transmitir uma ideia e a pessoa que a está a receber pensa ou acolhe de uma outra maneira. Eu acho que, à medida que nós vamos conhecendo o outro, que a comunicação se vai tornando mais fácil. À medida que nos vamos conhecendo de uma maneira mais íntima, de uma maneira muito mais profunda, a comunicação também acaba por se agilizar. Há pormenores, há frases, há expressões faciais, há expressões corporais que nos vão dizendo muita coisa. E tu provavelmente encontras no Jorge, quando o Jorge chega à casa, se calhar num dia estressado, tu vais perceber que ele está estressado, ou eventualmente ele, quando chegas a casa num dia feliz, tens as expressões de felicidade, e são esses pormenores que precisam ser trabalhados. É a linguagem do olhar, e é a comunicação do olhar, e o olhar para o outro e perceber, espera aí, o que é que ele me está a querer dizer hoje? Mesmo que não seja verbalmente, o que é que ele me está a querer dizer hoje? E isto é tão bonito, porque quando duas pessoas estão sintonizadas, estão ligadas, estão conectadas, nós percebemos o que é que o outro sente. E o outro percebe aquilo que eu senti e que estou a sentir. E depois o sentir leva-nos a perceber aquilo que eu tenho que fazer para que o outro esteja bem neste dia, ou esteja bem perante esta situação. É isto que gostava de dizer, o tempo, não é? Porque estavas a falar e eu estava a pensar. Por nós nos permitirmos sentir isto tudo e perceber qual é o caminho que temos que fazer, quais são as ações e os passos seguintes, temos que nos permitir ter tempo para. Sim. Só que no dia de hoje, isto é uma sociedade tão acelerada. Eu acho que a palavra que eu mais digo neste podcast é acelerada, está tudo acelerado. E então nós não temos tempo para refletir, não temos tempo para sentir, então vamos fazendo as coisas um bocadinho pela superfície. Sim. E depois... a verdade é que quando damos contas e quando temos tempo para olhar para elas já estão num estado tão difícil, não é? Que nem nos apercebemos. E depois temos muito mais trabalho e é muito mais difícil voltar a alinhar tudo e voltar aqui. Sem dúvida, sem dúvida. Há um autor sul-coreano, deixa-me só acrescentar, né? Eu não sei dizer bem o nome, mas vai sair Byung-Chul Han. Ele tem um livro espetacular, lançado em 2014 ou 2016, que se chama O Aroma do Tempo. E há lá um parágrafo que ele diz isto de uma maneira fantástica, que é, a propósito do tempo, ele diz algo do género, até o tempo de lazer foi colonizado pelo fazer. E de repente, o tempo que nós temos de lazer, estamos a fazer. E não estamos a senti-lo, ou seja, não estamos a experienciá-lo, não estamos a vivê-lo. Estamos a fazer porque já faz parte do nosso corre-corre diário. Então, de repente, até o tempo que nós estamos em casa, nós temos alguma coisa para fazer e simplesmente não estamos. E o estar, simplesmente, sem nada para fazer, às vezes incomoda-nos. Porquê? Porque achamos que o estar sem nada para fazer nos vai trazer produtividade. Quando o estar sem nada para fazer pode nos trazer tanta produtividade interiormente, ou seja, espiritualmente.
Sabes que isto é um desafio. Sim, sim. É um desafio. É um desafio, claro que sim. É um desafio. Tento implementar isso no meu dia-a-dia. Tenho dificuldade, tenho que conversar. Claro. E depois com toda a dinâmica dos filhos, torna-se tudo muito mais desafiador. Sim, mas aquele tempo, sabes, gosto muito de meditar, mas sinto-me que a minha meditação nos dias de hoje é muito conturbada, é muito apressada. Sim. E é algo que me faz falta e que eu vou tentando recuperar aos poucos porque me dá equilíbrio e dá-me, sabes, dá-me clareza. Okay. E é bom. Sem dúvida. Clareza, sim. É bom. Olha, sabes que eu falo muito aqui de casamentos nas redes sociais e não só. Acho que o meu trabalho passa muito por chamar à consciência, sabes? Porque o casamento não é só amor. Começa no amor, mas depois tem outros efeitos, tem efeitos jurídicos. E muitas vezes eu, em conversa com várias pessoas, dizem assim: estás a tirar a magia ao casamento. Então estás a falar dos efeitos matrimoniais e convidar as pessoas a pensar em cenários que podem ser menos positivos e quais é que são os efeitos desses cenários antes sequer de se casarem. Coisas como, por exemplo, queremos ser herdeiro um do outro ou não. Okay. Como é que vamos fazer a partilha das despesas? Como é que vai ser? Vamos ter filhos? Alguém vai ficar em casa? Outra pessoa não vai ficar? Porque eu acho que é importante nós falarmos disso tudo enquanto estamos de bem, porque assim também conseguimos arranjar soluções quando estamos os dois alinhados. Então eu convido muito nas minhas sessões de planeamento matrimonial falar sobre estas questões que algumas pessoas dizem-me assim: mas isso o que é que tem de jurídico? Tem tudo. Não é? Mas à primeira vista não sentem isto e... Muita gente diz: estás a tirar a magia ao amor, isto é assustador, isto é casar com um interesse em... Não é? É ser mais racional do que emocional, não pode ser. E tu que celebras aqui os casamentos e também os preparas e os acompanhas numa perspectiva completamente diferente, achas que esta minha perspectiva de facto atrapalha ou não? Não, é dar um banho de realidade. No fundo, é trazer à realidade aquelas que são as circunstâncias normais. Porquê? Porque quando eu me comprometo com alguém, eu gostava que não houvesse a necessidade de ter que assinar um papel a dizer: eu casei-me contigo. Porquê? Porque eu sinto que o amor está para além disso, está para além de um papel que nós assinamos. Infelizmente, e se calhar este termo pode soar estranho, ter que assinar um papel a dizer: eu contratualizo isto, isto e isto, pode soar muito estranho, mas é no fundo a realidade que entre nós criamos. Agora, associar toda esta realidade a toda esta dinâmica que nós podemos criar enquanto duas pessoas que se querem muito bem e que se querem construir enquanto seres humanos e enquanto família, é fantástico, é fantástico. Não é tirar a magia, é acrescentar a realidade e fazer com que essa magia possa ser trabalhada na realidade. E isso é que é o desafio, é dizer tipo: ok, celebramos, há esta magia que foi criada, há toda esta envolvência que foi criada, agora vamos pegar nisto e não vamos fazer com que seja passado, mas que se continue a ser um presente todos os dias da nossa vida, e todos os dias da nossa vida é bonito sobre esta magia. Mas esta magia tem que estar imbuída de uma certa realidade. No mundo, não é? Na realidade onde nós estamos. Sim. Meu filho diz-me assim: estamos no planeta Terra, não é, mãe? O que é que estamos aqui a fazer? E é um bocado isso. Se vamos casar no planeta Terra, temos que olhar para aqui, para as dinâmicas e para perceber as leis e os efeitos delas. Sabes que eu acredito muito que isto é tudo na perspectiva do amor. Se eu tiver a capacidade de me sentar e de falar sobre assuntos sérios, não é? O amor obriga a conversas sérias e a falar sobre estes temas. Isto é um ato de amor, porque eu estou a falar de coisas que no futuro vão surgir, quer a gente queira, quer não queira, não vai dar para fugir. Pode demorar 1 ano, podem demorar 10, mas a conversa vai chegar. Então, se eu antever isso tudo e já ficar tudo claro e tranquilo, eu acho que os divórcios podem diminuir. Sim. E depois, entre todas as questões de aceitação, de paciência, de atenção ao outro, de perceber que, de facto, aquela pessoa é essencial para mim, é essencial. E é essencial porquê? Porque é alguém que me acolhe do jeito que eu sou. São todos os desafios para harmonizarmos as relações humanas. Esse é um problema de muitas pessoas, que é: nós estamos com aquela pessoa, não é? E achamos que ela tem que ser 100% como nós queremos que ela seja. E depois achamos que temos uma varinha de condão, que é: ok, eu só não gosto daquele 1%, mas aquele 1% irrita-me tanto, mas eu vou conseguir mudá-lo. Isso é a maior geneira e o maior erro que podemos cair, não é? Mas temos que aceitar o outro com tudo, com o pacote inteiro. Porque nós também somos um pacote inteiro, não é? Claro. Mas isso é uma dificuldade, e eu acompanho depois muitos processos de divórcio.
e dizer-te que a maioria dos processos de divórcio que eu acompanho são divórcios por questões patrimoniais, por dinheiro. Por nem é muitas vezes a falta de dinheiro. É aquilo que o dinheiro, da energia do dinheiro, sabes? Eu tenho uma empresa, mas o lucro da empresa é meu porque só sou eu que lá trabalho. Sabes, assim, estas coisas e estas questões, que são muitas questões ali misturadas. E eu acho que o dinheiro, se nós trabalharmos muito sobre ele, esta questão de literacia financeira antes de casar, acho que podemos diminuir o número dos divórcios. Quero acreditar nisso. Sim. Nós precisamos de olhar para os bens monetários de uma maneira muito mais desprendida. Eles não serem o foco, mas serem um pretexto para eu crescer. E não o contrário, eu não cresço porque sou rico monetariamente. Eu cresço primeiro porque sou rico enquanto ser humano, enquanto pessoa. Mas quando olhamos para o dinheiro como crescimento e não como uma proposta ou uma ajuda para crescer, acho que desvirtuamos um bocadinho a questão. E depois isso entra nas relações, claro. Agora imagina, tu deves passar por estas situações todas, se calhar até vão partilharmos este exemplo. Imagina alguém que economicamente está muito estável e que a esposa ou o esposo não necessita trabalhar porque tem alguém que sustenta toda a dinâmica familiar. Quando esta pessoa sai de cena, como é que o outro fica? É super injusto para o outro que teve aqui uma muleta tão grande, de repente ficar sem nada. E entro eu, não é? A tentar sim. repor. Mas é um desafio, difícil. Mas não era necessário isso entrar. Pois é isso, não era necessário. Se houvesse aqui uma consciência, não é? Eu bem tento. Sabes, eu sou aquela advogada que só mete a ação em tribunal depois de tentar tudo. Tentei, não deu, obviamente que vamos, e confesso que mais vezes me dá algum gozo por ver aqui esta justiça novamente reposta e também por perceber que há aqui uma justiça para as mulheres, porque nestas situações patrimoniais muitas vezes as mulheres acabam por ser, há aqui um desequilíbrio e acabam por ser as mais prejudicadas, e eu acabo aqui por, sabes, aqui gosto muito da igualdade. Claro, é justa, e portanto é humano. gosto muito aqui de equilibrar as coisas e dá-me assim algum gozo fazê-lo. 2 questões para ti, para terminarmos. A primeira delas é, temos aqui um jovem casal à tua frente, e qual é que seria o conselho que lhe darias? Vai-se casar daqui a alguns meses, o conselho que lhes davas? Sim, olha, primeiro é conversem muito e sobretudo que não haja conversas difíceis por fazer e que não haja conversas de esconder alguma coisa, mas que haja de facto uma conversa aberta, sincera, e que seja algo trabalhado. Conversem e que falem muito. E depois é o partilhem, e eu sinto que o partilhar já é a consequência da conversa. O partilhar tudo aquilo que nós somos, partilhar tudo aquilo que nós temos, o partilhar que todos nós somos sem filtros, porque depois de repente aparece aqui um filtrozinho, mas eu estava à espera disto, ok. E depois o outro é tipo, apoiem-se um no outro. Nunca há um culpado numa relação. Quando uma relação corre mal, nunca há um culpado. Portanto, apoiem sempre no outro, vejam o que é que o outro está a sentir, leiam as entrelinhas que vão surgindo, o tal olhar de coração para o outro e perceber, espera, ele hoje não está bem, então vamos trabalhar isto. E depois é o tempo que se dá ao outro. Eu quero acreditar muito e sinto muito isso, que é na medida em que nós mais tempo doamos ao outro que a relação se fortalece. E depois era aquilo que o Papa Francisco dizia, que para mim continua a ser pilar fundamental. Peçam desculpa, digam obrigado e peçam, por favor, sempre que vão necessitar de alguma coisa. E depois ele dizia, noutro discurso e noutro contexto, nunca se deitem chateados. Portanto, eu acho que nós temos isto tudo, tipo, obrigado, desculpa, por favor, e nunca se deitem chateados um com o outro, que é tão normal que às vezes nós esquecemos. É tão simples, parece tão simples, mas depois na prática... Tão simples, mas depois na prática se calhar deitamos-nos chateados, não dizemos obrigado porque o marido serviu o copo de vinho à esposa ou vice-versa, não dizemos obrigado por nos teres preparado o jantar, obrigado por teres deitado os filhos, desculpa por cheguei mais tarde, desculpa porque eu não estive atento a ti. De repente, espera aí, mas afinal há estas coisas que falham. Ou por favor. Simples, não é? Simples e difícil. E a última pergunta é, já foste dando aqui algumas respostas, já foste tocando nela, mas agora vou-te voltar a fazer assim de forma objetiva. O que é para ti família?
família para mim é o berço onde nós podemos crescer. É o berço, tipo, está ali tudo. E é a partir dali que tudo nasce, e é a partir dali que tudo converge, e é a partir dali que nós encontramos sentido, significado e felicidade para aquilo que nós somos. Obrigada, Nuno. Obrigado a ti, Esta Ana. conversa foi muito boa. Obrigado. Obrigada a todos. Podem seguir-nos nas redes sociais e nas plataformas podcast. Partilhem para quem precisar. Obrigada.